Quero convidar a todos a abrirem a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Os versos de 8 a 12. Efésios, capítulo 3, de 8 a 12. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Até aí. Napoleão Bonaparte foi um general francês, conquistador de toda a Europa. E em julho de 1798, ele começou a conquistar, a ocupar o Egito. E nesse período algo importante aconteceu. Uma outra paixão de Napoleão era a arqueologia. E um dos seus correligionários encontrou aquilo que foi chamado de a Pedra Roseta. Com a Pedra Roseta, eles viram o alfabeto hieroglífico e a antiga inscrição dos povos egípcios mais remotos. E a inscrição deu a eles a chave para entender o alfabeto hieroglífico e estabelecer a sua correlação com outras línguas, como o latim, por exemplo. E assim a pedra tornou-se uma chave para o entendimento não simplesmente da língua, mas do mundo egípcio, do antigo império, do portentoso império egípcio. Isto é, havia um mistério, um conhecimento que estava fechado para a humanidade antes. E uma vez que Champollion decifrou a antiga escrita egípcia, as portas agora estavam abertas para os modernos estudos egípcios. Em Efésios, esta carta, ela tem sido chamada de um mistério da Igreja de Jesus Cristo. E aqui, observe os versos 8 e 9. Diz o apóstolo: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, e ele vai dizer ainda no verso 9, de manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Em Colossenses 1:26, ele dirá: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos. Com isto, então, com essa palavra mistério que estava oculto em Deus e que agora se manifestou aos santos, foi revelado a ele, se manifestou aos santos, tem-se em vista alguma coisa grande,
alguma coisa nova que Deus tem feito. Paulo diz inicialmente que o mistério foi feito, conhecido por ele individualmente. Deus que mostrou, revelou isso a Paulo. Então, quando a gente fala de mistério aqui, nós não estamos falando de algo como dos livros de Agatha Christie, ou algo do Sherlock Holmes, ou do Inspetor Poirot. Na língua portuguesa, quando nós falamos em mistério, nós pensamos em coisas desse tipo. Mas no idioma original, aqui do nosso Novo Testamento, a palavra significa alguma coisa que estava oculta, que estava além do conhecimento natural, alguma coisa que não havia sido revelada com clareza na plenitude por homem algum. Alguma coisa que agora, no Novo Testamento, está sendo aberto para nós, pela revelação divina, através do Espírito Santo do Deus vivo. Algo que estava oculto, mas que agora Deus trouxe ao conhecimento. E esse era um propósito de Deus, para ser revelado no tempo oportuno, quando chegasse a plenitude do tempo. E que mistério é esse? O apóstolo diz isto aqui nesta carta. Trata-se do grande poema de Deus, a grande obra-prima de Deus, a nova criação de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. É algo que, uma vez revelado, faz todo sentido ao Antigo Testamento. Esse é o mistério da Igreja de Jesus Cristo. E o apóstolo diz aí, Efésios 3, de 1 a 6. Observe, leiam comigo, acompanhe a leitura dos versos de 1 a 6. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E observe, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que, observem agora, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mistério é esse. Agora fica claro que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E por que Deus fez isto? Uniu judeus e gentios no mesmo corpo, no seu corpo. Ele diz no verso 10, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Em outras palavras, Deus intenciona fazer a Igreja, o corpo de Cristo, em uma expressão, em uma demonstração da glória das suas perfeições. Ou seja, a Igreja deve ser uma espécie de reflexo, de imagem, de expressão da glória de Deus, das perfeições de Deus. O escritor pastor John Piper, querido irmão, ao comentar esse texto, ele propõe uma figura bastante interessante, a qual vou tomar emprestada nesta hora.
Ele pede para que nós imaginemos um sábio e capacitadíssimo pintor. E esse pintor tem em suas mãos as tintas, os pincéis, a paleta e o quadro. E vejam o que John Piper escreve nesse sermão. Ele diz assim: o pintor é Deus. Então não podemos vê-lo pintando. Ele é invisível, mas ele deseja que a sua pintura seja a visível manifestação de sua sabedoria. Ele sabe que as pessoas não podem vê-lo, mas ele deseja que a sua sabedoria seja vista e admirada. O seu quadro é imenso, é do tamanho do universo criado. Ele sabe, entretanto, que você não pode compreendê-lo plenamente pelo universo, pois você está dentro do universo. Mas Deus está pintando com milhares de cores, as texturas, os aspectos, as faces e formas, texturas, uma pintura tão grande quanto o universo e tão antiga quanto a criação e tão permanente quanto a eternidade. A pintura nós chamamos de história, cujo grande drama central é a preparação, salvação e a formação da Igreja de Jesus Cristo. E ele está usando, observem agora, ele está usando milhares e diferentes pincéis, a maioria dos quais são simples e comuns, e muito pequenos, porque cada minucioso detalhe é crucial nesta pintura, e muitos pequenos, a fim de manifestar a sabedoria do pintor. Estes pincéis são os anunciadores do Evangelho, diz Piper. São os missionários, aqueles que comunicam, pregam o Evangelho. Aqui no verso 10 você tem a palavra multiforme. Ela ocorre na Bíblia apenas aqui. Ela é uma palavra muito rara, incomum. Significa composta de várias cores, diversificada, intrincada, complexa, rica, detalhada. A sua ideia básica é de uma variedade de cores. E aí Paulo vai e adiciona um prefixo, poli, muito, não é? Muito. Polipoikilos, multiforme, traduzido aqui para nós. Ou seja, a manifestação da sabedoria de Deus, com uma pintura com inumerável cores e formas e sombras e luzes e texturas. A sabedoria de Deus é de uma riqueza insondável. Deus encherá o universo com a glória de seu Filho, colocando o corpo de seu Filho, a igreja, em evidência, como meio para a manifestação desta glória. Ele irá reunir a igreja, e ele vai dizer ao céu, e ele dirá ao inferno, às potestades, nos lugares celestiais: esta é a glória do meu Filho, a sua noiva, o seu corpo, a sua igreja. É isso que o Senhor está fazendo nesse tempo que se chama hoje, até que Cristo venha. Para que haja manifestação da multiforme sabedoria de Deus, diz o verso 10, se torne conhecida agora dos principados pela igreja a multiforme
sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, isto é, quando nós pregamos o Evangelho ao nosso redor e em campos missionários mais remotos, mesmo desses lugares onde hoje você tem cristãos aprisionados, como Irã, Coreia do Norte, Eritreia. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos trabalhando para reunir a igreja. E este é o alvo de toda a história. Este é o alvo das missões. Esse é o drama central da história. O reunir da igreja de Cristo em todo o mundo. Veja agora os versos 8 e 9. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Paulo usa essa expressão sempre quando ele quer lembrar que ele perseguiu a igreja do Senhor. Ele se achava tão indigno de ser apóstolo e pregador, que todas as vezes que ele se remete, não é apenas uma forma, vamos dizer assim, protocolar de Paulo se referir, uma falsa humildade, é que Paulo se via assim, porque ele se via tão indigno, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Mas há um fato aqui importante, observe. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, às nações não judias, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Este mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, as nações compartilham da essência da promessa feita a Abraão. Eles se tornam parte do povo histórico de Deus. Eles se tornam judeus verdadeiros. Não significa que os judeus étnicos não tenham o seu lugar. Eles continuam tendo as suas promessas, os seus lugares. Aqui nós, os gentios, nós nos tornamos, como diz o apóstolo em Romanos 2, 29, judeus israelitas de verdade. Nesse sentido, segundo a promessa, verso 10, para o louvor da insondável sabedoria de Deus. O apóstolo, quando pensa sobre isso, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É nesse reunir da igreja, nesse grande drama central da história, para demonstrar a glória de Deus e do seu Filho, que o apóstolo vai dizer que há algo vital. É o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Dia em que nós perdemos o Evangelho, foi-se a glória, Icabode, foi-se a glória. Uma igreja, como disse Lutero, sem o Evangelho, ela está ruindo. Ou seja, é o Evangelho a glória da igreja. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo dirá no verso 8 e 9: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diz aí o verso 19, observe, do capítulo 2: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. O apóstolo faz, e o Senhor fez isso para quê? Ele disse isso no texto que nós lemos semana passada, Efésios 2, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E nesse Evangelho,
nesse ministério do Evangelho. Que coisa extraordinária! Esse Evangelho que é um bem precioso, que é um perfume caro, que é mais que ouro fino, que é uma iguaria nobre, esse grande tesouro, o Senhor coloca nas mãos de crentes comuns, pequenos, em sua obra missionária, evangelística neste mundo. O apóstolo dirá aí no verso 8, não é? Nessa grande pintura, quais são os pincéis usados para esta gloriosa pintura? Os pincéis são quebrados, pecadores, comuns, pregadores comuns, missionários de sandálias, homens simples, pessoas simples, que compartilham uma grande riqueza. Verso 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos e irmãs, o dia de hoje começou com uma notícia extraordinária. Hoje, ao redor do mundo, desde os povos aborígenes, desde os esquimós lá no Polo Norte, desde os homens na Terra do Fogo, lá entre aqueles que estão voando nestas horas, entre os povos pigmeus africanos, entre as cidades mais nobres da Ásia, entre as grandes metrópoles da América Latina, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo celebrado nesta hora, inclusive aqui. Isto é extraordinário. E alguns de nós podemos nos achar pequenos, e nós somos mesmos. Insuficientes, limitados, pecadores, indignos, nós somos mesmos. Mas você pode ser matéria-prima, bons pincéis, nas mãos de um pintor todo sábio, e todo perfeito, e todo belo, e onisciente, e todo poderoso. Eu preciso terminar, porque a hora vai, mas isso nos lembra da preciosidade do Evangelho. Que coisa preciosa o Evangelho. O privilégio que nós temos, irmãos, de pregar, de sustentar e de promover o Evangelho. A gloriosa obra de reunir a igreja em todo o mundo, de estarmos envolvidos de maneiras diversas e diferentes e particulares, você no seu lugar, pincel quebrado, mas que o Senhor, Criador de toda a sabedoria, de sabedoria multiforme, está usando nesse grande trabalho, nesse poema, nessa grande obra de arte. A gloriosa obra de reunir a igreja do Senhor em todo o mundo, a gloriosa obra de Deus, que é a igreja. Talvez a gente está muito envolvido com a igreja, a gente não tenha noção da glória que é a igreja. Parece que há certas coisas que a gente precisa de um olhar mais distante para ter assim uma objetividade mais clara, não é verdade? Que coisa extraordinária é a igreja. E é nesta igreja o privilégio de irmãos aqui, altamente qualificados por Deus, com dons e obras e talentos, que têm desempenhado para a glória do Senhor, nessa cidade, nesse estado, nesse país, no mundo. Louvado seja Deus por irmãos desta igreja. Nós estamos examinando as coisas preciosas
e que contentavam o coração dos crentes dos tempos bíblicos. E o mistério da Igreja, manifestação da multiforme sabedoria de Deus, reunida por meio do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, utilizando homens e mulheres como minúsculos pincéis nesta gloriosa obra, isto deveria trazer grande contentamento a todos nós. Mas nós somos muitas vezes como filhos de pais ricos. Você sabe como é o filho de pai rico, não sabe? Nós podemos ser como filhos de uma era próspera e com fartura. E filhos de pais ricos podem não discernir muito bem, não valorizar as riquezas que desfrutam. Muitas vezes, pessoas como Belsazar, nascidas em berço de ouro, não conseguem avaliar o preço, o custo das coisas, o valor das coisas. E aqui está uma boa razão para boa parte do nosso não contentamento. Nós estamos como os primeiros convidados para a ceia na conhecida parábola de Cristo. Muitas vezes nós parecemos filhos de barriga cheia, abastados, saciados, empanturrados. E tal como Esaú, nós perdemos a compreensão do valor da bênção da primogenitura. Simplesmente não discernimos mais a glória de Cristo, de sua igreja, de seu evangelho, das insondáveis riquezas. Parece que nós somos uma geração de filhos de pais ricos. Que Deus nos ajude a apreciar novamente estas coisas, o seu evangelho. Vamos orar? Senhor, nós suplicamos graça para novamente nós nos deleitarmos e nos contentarmos nestas coisas, na glória de Cristo, na glória de sua igreja, na glória do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E como no dia do rei Ezequias foi achado o livro esquecido, que foi redescoberto, que o Senhor conceda à nossa geração, a esta igreja próspera, farta, abundante de bens e graças, esta oportunidade ainda de recuperar o senso da preciosidade deste evangelho, pelo qual a igreja é reunida para ser expressão da glória, da perfeita sabedoria do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.